O presidente da Câmara, Hugo Mota, e líderes partidários receberam pela manhã do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o texto da proposta de emenda à Constituição da Segurança. Foi num café da manhã na residência oficial do presidente da Câmara. Para falar disso e também da pauta do plenário de hoje, que começa daqui a pouco, às 1:55 da tarde, eu recebo aqui no estúdio o repórter Cid Queiroz. Oi, Cid, você acompanhou aí mais cedo essa reunião, né, do ministro Lewandowski, que estava também a ministra Gleisi Hoffmann, né, com o presidente da Câmara. Conta pra gente como é que foi. Pois é, Sandra, muito disputado lá na residência oficial, a presença de líderes não só da base do governo, mas também da oposição, num café da manhã lá na residência oficial. O presidente da Câmara, Hugo Mota, recebeu das mãos do ministro da Justiça, como você falou, Ricardo Lewandowski, a proposta, a PEC, que faz uma mudança profunda e constitucionaliza mudanças na questão da segurança pública, como temas como unificar o combate ao crime organizado, organizar o sistema único de segurança público, deixar claras as atribuições de estados, do governo federal e dos municípios, potencializar o papel dos estados no combate ao crime organizado, dar mais organicidade a esse enfrentamento. A questão da violência pública se torna hoje, perante a opinião pública, um dos temas de maior preocupação. Uma pesquisa recentemente divulgada diz que para 30% dos brasileiros, a questão da violência urbana e da segurança pública é o tema que mais preocupa a população. Eu tenho alguns números aqui do Anuário de Segurança Pública, que fala que no ano passado nós tivemos 46.328 mortes violentas intencionais no Brasil. São vários crimes e a população sente nas cidades o aumento da insegurança. O governo resolveu reagir, escolheu esse como um tema prioritário e na reunião lá na residência oficial, os ministros Lewandowski da Segurança Pública, da Justiça e da Segurança Pública e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, que vai ser responsável por esse diálogo com o Congresso para a aprovação dessa PEC, falaram na saída desse encontro. A gente apresenta aos líderes da Câmara dos Deputados uma proposta que julgamos essencial para a sociedade brasileira, que não tem oposição ao governo, mas sim o compromisso de todos nós de apresentarmos uma proposta estruturada que organize o Sistema Nacional de Segurança Pública. Acho que a reunião foi muito proveitosa, o que nós sentimos é que os líderes tiveram muita receptividade com o tema, muita concordância e as dúvidas que poderiam ter sobre essa matéria, inclusive sobre a autonomia dos estados e municípios, foram dissipadas. Então, eu acredito que vai ser uma boa tramitação e um debate muito necessário para o Brasil. Nós fizemos várias reformas estruturantes recentemente. A última delas, e também extremamente importante, foi a reforma tributária. Eu acho que agora, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo deve à sociedade brasileira a discussão desse grande tema, que é o tema relativo à segurança pública, que ao lado da educação e a saúde preocupam o cidadão comum. Pois é, né? Você falou aí, né, Cid, que realmente é um tema que preocupa a população e o presidente da Câmara, Hugo Mota, durante o recebimento dessa proposta aí do governo, ele comparou, né, a segurança pública a um paciente com metástase, com câncer com metástase e que precisava de um remédio bem forte ali, uma medicação mais forte para combater, não é isso? Pois é, Sandra, o presidente Hugo Mota, ele é médico, então ele usou essa linguagem de médico para dar a dimensão de como que a Câmara, que o Poder Legislativo enxerga a questão. Você vê nesse discurso aí dos dois ministros falando aí, vieram aqui pessoalmente, um movimento parecido quando foi aprovada a reforma tributária, o ministro Lewandowski fala disso, que depois de reformas estruturantes foram feitas como a reforma tributária, o tema agora é a questão da violência pública e da segurança pública, e o Poder Executivo e a Câmara e o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados vai ser o primeiro palco desse debate, vão trabalhar juntos, inclusive o presidente Hugo Mota, ele anunciou a criação de um grupo de trabalho permanente para a troca de informações e discussões
para, não só sobre esse projeto que começa a tramitar na semana que vem, vai ser protocolado na semana que vem, mas também em relação a outras medidas e ações que devem ser implementadas aí junto ao governo federal, como o ministro anunciou. Vamos ouvir a fala do ministro Gumota, que se mostrou muito otimista com relação ao engajamento dos líderes na reunião. Ele diz que a sensação dele, o sentimento dele é de que há um consenso entre os líderes com relação à necessidade de se priorizar esse assunto. Se a reforma tributária foi a prioridade da Câmara do Congresso Nacional nos últimos 2 anos, a segurança pública, segundo ele, será a pauta prioritária do Congresso. Vamos escutar. Há, como falou tão bem aqui o ministro Lewandowski, uma convergência e uma unanimidade sobre a urgência de se tratar esse tema na Câmara dos Deputados. Importante dizer que todos os partidos estavam aqui representados, os partidos da oposição, os partidos da base aliada, e todos concordaram com a urgência da Câmara dos Deputados dar uma resposta para essa situação da segurança pública, o que muito nos animou, o que muito nos estimulou para que possamos dar essa resposta que a sociedade tanto nos cobra. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é para onde a matéria irá ao chegar à Câmara dos Deputados, pois daremos o tratamento regimental, também esteve aqui presente, está aqui presente o deputado Paulo Aze, também pôde trazer o seu posicionamento acerca do tema na reunião. Também acertamos com o próprio ministro Lewandowski e com os líderes que vamos criar um grupo de trabalho permanente para discutir a situação da segurança, para que além da PEC possamos também tratar de outras propostas que possam ajudar nessa resposta que a sociedade nos cobra nesse momento e poder, de certa forma, ministro, e eu sou médico, aqui fazer uma analogia àquilo que a segurança representa para o Brasil hoje. Se o Brasil fosse um paciente, eu diria, ministra Gleisi, que o nosso paciente está com um câncer grave. E para se tratar um câncer grave não será com remédios leves. Nós temos um paciente com câncer, com metástases, onde a violência e, infelizmente, o crime organizado se espalhou pelo Brasil todo e nós precisamos ser enérgicos nessa resposta. E o Congresso Nacional, vocês podem ter certeza, a Câmara dos Deputados não faltará, ministro Lewandowski, na resposta que a sociedade nos cobra. Nós vamos, sim, dar o remédio que for preciso para salvar esse paciente, para salvar o Brasil. Podem ter certeza que essa será a pauta prioritária da nossa gestão à frente da Câmara, pois penso que é a pauta que a sociedade mais espera por respostas nesse momento. Agora, Cid, quem não gostou dessa proposta do governo foi a oposição, não é isso? E já era esperado, né, Sandra? Antes do final desse encontro, o presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Paulo Bilinski, que é do PL, e a líder da minoria também do PL, a Carol de Tone, deputada Carol de Tone, falaram para a imprensa ali fora, para a gente, e já dizendo que numa primeira lida, passada de olho na proposta que foi apresentada pelo ministro Lewandowski, eles viram vários problemas, eles falaram isso aqui não é uma questão trivial, nós estamos falando de constitucionalizar várias questões, como por exemplo aí o papel das guardas municipais, eles têm a preocupação com relação à perda de autonomia dos estados e também a questão da centralização no governo federal. O governo fala que não vai centralizar, mas quer trabalhar em parceria, mas eles deram exemplos aí de portarias que foram feitas que impedem. Inclusive essa decisão do Supremo aí sobre a questão das operações das polícias em comunidades, eles deram esses exemplos para mostrar como é perigoso o que está sendo discutido e que precisa olhar a miúde, e eles disseram que vão apresentar várias sugestões. Vamos acompanhar a fala deles? O ministro fala em integração, mas na verdade a realidade é outra. Quando a gente percebe uma portaria, a 830 de 2025, que ele, por exemplo, nas forças-tarefas para cooperar na solução dos crimes, ele proibiu, na prática, pela burocratização, a PRF, por exemplo, de colaborar nas forças-tarefas dos GAECos dos estados. E aqui ele fala em cooperação, mas na prática a gente não vê isso. Quando a gente sabe que a PRF, por exemplo, é a que mais combate tráfico de drogas nas fronteiras e agora está sendo meio que
precisa autorização do diretor, etc., para poder participar da investigação de crimes do crime organizado. Então, a gente percebe, infelizmente, uma contradição. O ministro falou aqui, por exemplo, do estado de coisas inconstitucional. Isso é uma teoria muito delicada e complexa que o STF começou a aplicar, que em vez de aplicar e interpretar a lei, o STF agora interpreta os fatos e dizem que estamos vivendo um estado de coisas contra a Constituição. Com base nisso, eles autorizaram, por exemplo, na pandemia, a proibição da entrada da polícia nas favelas, que perdura até hoje no Rio de Janeiro. E com base nessa teoria, o Lewandowski fala que a gente tem que autorizar o judiciário a fazer política pública, a legislar com base nessa teoria. Ele cita isso na fala dele, ou seja, a gente está passando para pessoas não eleitas todo o poder de controle da segurança pública da sociedade. Então são coisas muito delicadas, a gente tem que ouvir governadores, a gente tem que ver quem realmente exerce a defesa às polícias e não unificar tudo e deixar tudo à União, à sociedade civil, a conselhos para decidir sobre a segurança pública do país. Esse texto é grave, esse texto altera as competências legislativas. Ele permite que a União fale sobre segurança pública como nunca falou, determine regras, crie modelos. Pessoal, a gente sabe que a segurança pública está jogada às traças no governo Lula. A gente está entrando no 3º ano de piora dos índices de segurança pública e a responsabilidade da União não está sendo cumprida. Não tem controle de fronteira, não tem investigação de organização criminosa transnacional. E agora a União quer aumentar o seu poder, quer aumentar a sua capacidade de regulamentar a segurança pública. Esse texto é extremamente perigoso. O presidente Hugo Motta já deixou claro, na frente do ministro, na frente dos líderes do governo, que a Câmara dos Deputados vai analisar o texto com calma, com tranquilidade. O texto vai ser apresentado na semana que vem. Ele vai passar pela CCJ. Esse foi um ponto que a presidente Carol Detoni deixou bem clara, a necessidade de passar pela CCJ. Depois ele vai para uma comissão especial. Eu tenho certeza absoluta que diversos membros da Comissão de Segurança Pública serão membros dessa comissão especial, porque é extremamente complicado. É um texto perigosíssimo para o futuro do Brasil. Bom, agora a gente vai mudar um pouco de assunto. Vamos falar do plenário que começa daqui a pouco, às 2:55. O que tem na pauta de votações, Cid? 28 itens na pauta, né, de votações, aquela pauta remanescente. A gente estava com dificuldade de votação nas últimas semanas, mas já chegou a informação e parece que o líder do PL já anunciou que vai suspender a obstrução por já ter alcançado, ou está prestes a alcançar o número de assinaturas para a urgência do projeto da anistia. Na pauta do plenário, então, como eu falei, 28 projetos. Da pauta remanescente é o projeto 6969 da Lei do Mar, o PL 4149 da Armas de Uso Restrito e aquele projeto de lei que volta do Senado que trata do aumento de penas para homicídios de magistrados, com a inclusão de oficiais de justiça e defensores públicos. Da pauta remanescente foram incluídos ainda outros projetos, entre eles 4 projetos de lei que mudam, que criam varas de justiça em Santa Catarina e cargos e funções no sistema judiciário. Um projeto de lei que trata aí da cirurgia reparadora do lábio leporino pelo SUS. Um projeto de lei que foi criado, foi sugerido, apresentado na CPI do tráfico de animais, aumentando apenas por tráfico de animais. E o projeto que cria a política nacional para estimular a permanência de jovens no campo. Então, Sandra, vamos acompanhar talvez uma maior produtividade essa semana, porque também semana que vem, com o feriado da Páscoa, é uma semana curta, então vários projetos precisam ser votados, e tem também aquele da habilitação para baixa renda, o incentivo para a indústria nacional da saúde. Ok, vamos aguardar e a gente dá em primeira mão aqui na TV Câmara, Rádio Câmara e nas nossas redes sociais. Muito obrigada pelas informações, Cid, uma boa tarde para você. Boa tarde. E falamos agora de outras atividades da manhã de hoje. Quem tem
todas essas informações é a repórter Aline Castelo Branco, ela que acompanhou 2 sessões solenes hoje no plenário da Câmara, e uma delas foi sobre o aniversário aí, né, uma comemoração dos 21 anos do acampamento Terra Livre, não é isso? Isso. Aline, boa tarde. Isso, Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem aqui na Rádio TV Câmara. Essa solene homenagem ao acampamento Terra Livre acabou de encerrar. Os indígenas fizeram aí uma marcha por todo o eixo monumental e pela esplanada dos ministérios. Cerca de 6 mil pessoas, segundo a organização, 6 mil indígenas do acampamento Terra Livre estiveram descendo aqui até ao Congresso Nacional para essa homenagem. O grupo saiu ali do eixo cultural ibero-americano, próximo ao estádio Mané Garrincha, em direção aqui ao Congresso Nacional para receber essa homenagem. E essa sessão solene justamente homenageia os indígenas do acampamento Terra Livre, que aí lutam por direito dos indígenas, como por exemplo a demarcação das terras. Essa é a 21ª edição do acampamento Terra Livre, que acontece já aí há 21 anos aqui em Brasília. A gente ouve agora a Joênia Wapichanella, que é presidente da FUNAI, e vai falar um pouco sobre esse dia de manifestações aqui em Brasília. Nós viemos andando aqui numa manifestação mostrando a importância dos direitos dos povos indígenas, e aqui no Congresso Nacional, na Casa do Povo, os povos indígenas têm que estar presentes também, nesse sentido de dizer que é importante a implementação dos seus direitos constitucionais, reafirmando a sua importância da demarcação das terras indígenas para a vida dos povos indígenas, para a cultura, para justamente proteger essa geração, mas também as futuras. E viemos aqui se manifestar enquanto povos indígenas que estamos em todas as instâncias, em todos os espaços. E é importante que o Brasil saiba, né, da importância dos direitos, da vida dos povos indígenas, que dá essa diversidade no nosso país, essa riqueza cultural, mas que precisa ainda superar muitos desafios, tanto na regularização de suas terras, na proteção dos seus direitos, mas também na proteção do meio ambiente. Nós estamos num ano que vamos discutir uma COP, uma mudança que o clima, né, está afetando a todos, e os povos indígenas têm mostrado suas soluções na preservação da biodiversidade, na floresta em pé, protegendo os seus territórios e fazendo a diferença para esse enfrentamento dessa crise climática. É isso, e uma outra sessão solene aqui no plenário Ulisses Guimarães comemorou o Dia Mundial da Saúde. O deputado Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, destacou a importância da conscientização para a garantia de saúde. Vamos ouvir. Nós não podemos deixar de investir na conscientização. Você pode observar que o politicamente correto é aquela história de aparecer 10 segundos de propaganda na televisão alertando sobre um determinado tema. Aquilo não muda comportamento. Então, além de lembrança, nós precisamos de meios de atuação em relação à saúde. Orientação psicológica, orientação nutricional, orientação de atividade física, espiritual, filosófica, reuniões sociais, para que as pessoas possam ver que elas têm outros valores a serem perseguidos, não só o aspecto econômico, onde as pessoas fazem qualquer coisa e aí ficam angustiadas, porque nós não fomos feitos para viver dessa maneira. A Comissão do Esporte aprovou o relatório da Subcomissão da Modernização do Futebol. O deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, relator na subcomissão, falou do relatório pela manhã ao programa Painel Eletrônico. Apresentamos esse relatório, que é um relatório parcial, né? Na realidade ele presta contas do que foi feito, das audiências públicas que foram realizadas ao longo desse tempo, e propõe esse projeto de lei, né? Que é um projeto que tenta privilegiar os clubes formadores de atletas. Na realidade, nem todo clube que forma atletas é um clube formador de atletas, né? Existe um certificado de formação de atletas que para o clube ter direito a esse certificado, ele precisa cumprir com uma série de condições. Nós precisamos adequar a legislação a um modelo moderno, democrático e racional de gestão do nosso futebol.
Especialistas defenderam mudanças legislativas para garantir transparência sobre o funcionamento das plataformas digitais e para evitar práticas de crimes, de forma anônima. Foi no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional que discutiu ontem a regulação das redes sociais. A reportagem é da Cassiana Tormin, que acompanhou os debates. Em reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional sobre a regulação das redes sociais, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Baigorre, afirmou que as plataformas digitais permitem interações e até negócios por meio do anonimato. Baigorre lembrou que a Constituição brasileira exalta a liberdade de expressão, mas de forma responsável, o que não tem acontecido nas redes sociais. Se alguém for para a rede social e cometer um crime contra mim, contra a minha honra, uma calúnia, uma difamação, provavelmente se eu for atrás dessa pessoa, eu vou encontrar um e-mail falso, um perfil falso, e esse é o grande problema. Quando você tem um ambiente onde não há qualquer tipo de responsabilidade, você cria um ambiente extremamente propício para discurso de ódio, para violência, para bullying, para uma série de problemas que nós estamos, a sociedade brasileira está verificando no ambiente digital. A coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Renata Miele, disse que as redes sociais interferem de forma ativa nos conteúdos publicados por seus usuários. Além de permitirem o patrocínio para ampliar o alcance das postagens, as plataformas usam algoritmos para selecionar e agrupar as mensagens. Renata Miele criticou, por exemplo, que muitas empresas não têm escritório no Brasil e que não dão transparência sobre as regras e as formas de operação. Ela também defendeu regras para proteger os dados pessoais dos usuários. Nós não conhecemos, por exemplo, quantos conteúdos essas plataformas já moderam por seus termos próprios. Quais são esses conteúdos? Por que esses conteúdos são moderados? Se há possibilidade dos usuários contestarem essa moderação. Nós não temos um devido processo, nós não temos pontos de contato. Essas plataformas não disponibilizam um conjunto de profissionais para atenderem os seus usuários no Brasil. Então a gente tem posts e contas removidas sem que a gente saiba a motivação para que isso tenha acontecido. Já o diretor do Instituto Civis, Jamil Assis, defendeu que a regulação comece por temas mais consensuais, como educação midiática, transparência e responsabilidade das plataformas. Ele citou o projeto de lei de combate às fake news para lembrar que alguns temas já tiveram debates interessantes e há estudos que podem colaborar com o debate no Congresso Nacional. Que a gente só tem que agora dividir para conquistar, né? Acertar os projetos de leis específicos, chamar as pessoas da sociedade civil específicas que estão trabalhando com isso há anos e as plataformas também, para a gente chegar numa melhor regulação. Um projeto que garante assistência especial à grávida de múltiplos bebês foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. O Geraldo Gurgel explica pra gente. Garantir atendimento por profissionais de saúde capacitados no cuidado de gestantes de múltiplos bebês e aos recém-nascidos. É o que prevê projeto de lei aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A proposta também assegura atendimento domiciliar para a gestante, que pode ser prestado pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e pelo ICER. São das pessoas gestantes, né? Inclusive porque a gente ainda vive um momento no Brasil que ainda temos muita violência obstétrica, por exemplo, né? E às vezes até falta de informação. Então, na questão das mulheres gestantes múltiplas, né? Ele impacta na vida, né? Das mulheres, da família, mas também na relação financeira, né? Então é mais do que justo que o Estado esteja presente para poder acolher, né, as pessoas que gestam com essa relação de acompanhamento, porque tem que ter um acompanhamento mais delicado. A proposta será submetida ainda à análise de outras comissões da Câmara. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto de lei que obriga a construção em edifícios e locais de uso público de fraldários acessíveis, onde pais e mães com deficiência poderão cuidar dos seus filhos. A proposta ainda será analisada por mais uma comissão da Câmara. O repórter Dorivan Lima tem as informações.
Com o avanço da lei e da conscientização da sociedade, os espaços públicos vão ganhando cada vez mais equipamentos que promovem a acessibilidade e a inclusão. Mas ainda falta um longo caminho para eliminar todas as barreiras que dificultam a integração plena das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto de lei que propõe mais uma conquista para essa faixa da população. A proposta obriga a construção ou adequação em edifícios e locais de uso público de fraldários acessíveis, onde pais e mães com deficiência poderão cuidar dos seus filhos. A relatora, deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, explica a medida. É um projeto onde visa estabelecer fraldários para os pais, mães e filhos com pessoas com deficiência. Vai ser de uma grande ajuda, vai ter um espaço adequado para esse tipo de pessoa. O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara. O Direto da Câmara termina aqui. Você fica agora com a sessão plenária e com a narração de Márcio Salema. Boa tarde.